Oi, eu sou a Vitória e hoje eu vim falar sobre humildade, sobre o fato de nós jovens acharmos que sabemos mais do que os mais velhos. Então, vamos começar lá em 1 Pedro 5:5, que diz o seguinte: Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus concede graça aos humildes. Nós jovens, nós achamos que nós sabemos de tudo. O jovem, ele sempre vai achar que ele sabe mais do que os mais velhos. E isso não é verdade. A humildade, ela sempre foi uma questão para os jovens. Principalmente agora, né? No mundo da informação que a gente vive. Os avanços tecnológicos, né? Eles estão cada vez mais rápidos. E os mais velhos, às vezes, eles não conseguem acompanhar. É muito clássico, né? Os avós ou as mães, os pais ficarem pedindo pra gente digitar o e-mail do Facebook. O e-mail do Facebook é um clássico. Agora chegou o Pix, tem gente que não... Pessoas mais velhas, né? Eu fui em uma costureira recentemente que ela não aceita Pix porque ela tem medo. A questão dos avanços tecnológicos que nem sempre os mais velhos conseguem acompanhar no mesmo ritmo que a gente, faz a gente pensar que o mundo mudou e nós sabemos mais que ele, né? Que as coisas se inverteram. E isso não é verdade. Os mais velhos sabem mais do que nós pelo simples fato de que eles viveram mais. Eles estão aqui há muito tempo. Eles nos criaram. Então, a gente acha que sabe mais, mas no fundo a gente não sabe. Então, nós precisamos de humildade para aceitar essa verdade, porque é muito fácil eu vir aqui e falar e você ouvir, mas na prática realmente é muito difícil. Todo o livro de Provérbios é falando sobre aceitar o conselho do mais velho, ande no caminho que seu pai lhe ensina. Todo o livro de Provérbios é falando sobre respeitar, aceitar, ouvir o conselho do pai e, enfim, dos mais velhos, né, dos anciãos. E o engraçado é que quanto mais a gente vive, quanto mais maturidade a gente adquire, mais a gente sabe que a gente não sabe viver. Eu lembro muito de um exemplo de uma professora que ela estava dizendo: quanto mais eu estudo, eu percebo que o tanto que eu não sei. Quanto mais a gente vive, a gente percebe o tanto que a gente não sabe também. E um exemplo muito bom, barra muito triste, dessa situação é do rei Roboão. O rei Roboão, neto do rei Davi. Ele era filho de Salomão, que foi o rei mais rico do mundo, o rei mais sábio. E o que foi que Roboão fez, né? Quando Salomão morreu e chegou a sua vez de assumir o reino de Israel. Vamos ver aqui em 1 Reis 12. Roboão foi a Siquém porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Falando para ele: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder este povo? Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho a quem? Ele foi pedir conselho aos jovens que cresceram com ele. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? Os jovens, que acham que sabem de tudo e que sempre querem ser superior, disseram: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhes impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que se o meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites. Eu vou castigá-los com escorpiões. O que os jovens que tinham crescido com Roboão aconselharam a ele? Para ele se mostrar superior ao pai.
E o pai dele era Salomão, que era o homem mais sábio de todos, né? Roboão tinha duas opções. Ou ele seguia o conselho dos mais velhos, que estiveram na presença de seu pai, dos anciãos, ou ele seguia o conselho dos jovens, que era bem diferente os conselhos, né? Os anciãos aconselharam ele a dizer que sim, que ele iria aliviar o jugo pesado que Salomão tinha colocado em cima do povo, que ele iria ajudar, que ele iria dar mais descanso, que iria servir ao povo. Foi isso que os anciãos, né, os mais velhos, aconselharam para que ele dissesse, para que o povo gostasse dele e ficasse com ele. Mas o que foi que ele fez? O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciões. Ele escolheu desprezar o conselho dos mais velhos e seguir os conselhos dos jovens. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Mas aí, Roboão teve uma triste surpresa, porque quando todo o Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora de sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém, todo o Israel o apedrejou o superintendente, e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. E quando todo o Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Roboão perdeu o reino. Eles deram o reino a Jeroboão. Por quê? Porque ele desprezou o conselho dos mais velhos. E isso foi tão sério. Gente, às vezes nós não vamos ter uma segunda chance. O povo de Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Hoje o país de Israel, uma parte dele, grande parte dele, é comandado pelos árabes. Então, até o dia de hoje, o reino está desfeito. Tudo isso porque Roboão quis seguir o conselho dos mais jovens. Tudo isso porque ele quis ser superior ao seu pai. Essa arrogância fez com que ele perdesse o reino, né? Somente Judá ficou sendo governado por ele. Roboão pagou um preço muito alto pela sua escolha. E nós temos as nossas questões também. Então nós temos que orar muito a Deus para nos conceder humildade. E temos que pegar esse exemplo de Roboão para que nós façamos diferente. Ser humilde é muito difícil, tanto com os mais velhos como com uns com os outros. Mas é piedoso. É isso que Deus pede. E isso nos faz experimentar a graça de Deus. Então vamos orar para que Deus nos ajude e ter firme no nosso coração que aos humildes Deus concede graça. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deixem um comentário, me diz nos comentários se você já conhecia a história de Roboão e como ele perdeu o reino. E até a próxima!